Bem, queridas amigas, queridos amigos, é com muito prazer que eu me encontro aqui nesta sala. É um espaço-tempo da minha vida importante, que não se vai repetir. Portanto, faz parte da minha trajetória biológica e social, da minha história como ser humano. E, portanto, eu vou tentar contar-vos como é que eu cheguei a um conceito, a uma análise, em considerar a anarquia como um caos auto-organizado, sem deuses e sem amos, é e só poderá ser uma probabilidade não linear no espaço-tempo do universo. Quem diz universo diz cosmos, diz grande. A fala de hoje depreende-se deste conceito, desta análise, como anarquia aqui e agora e para sempre. Bem, eu diria que anarquia, para mim, agora, aqui e agora, antes de ser um conceito balizado ou transformado num modelo hipotético de sociedade, de cultura, ou num modelo de economia, ou num modelo, vamos dizer, de sociedade global, antes disso, para mim a cultura, como pulsões de vida e não pulsões de morte, da relação da espécie humana com as outras espécies animais e vegetais, e da relação interna e externa à própria espécie humana, eu diria que só pode ser visto, isto é o meu ponto de vista, pode estar equivocado, só pode ser vista como civilização, como uma nova civilização. Uma nova civilização que necessariamente não se coaduna com esta que existe, mas ela tem por base a destruição, a eliminação, vamos dizer, de dicotomias criadas pela civilização judaico-cristã, que separa mecanicamente a vida da morte, o pequeno do grande, o bem do mal, o ódio do amor e por aí fora. Quando, em termos da nossa dimensão comportamental, física, psíquica e física, naturalmente, não é possível separar qualquer célula de outra célula, porque todas, em termos metabólicos, todas elas são interdependentes e complementares. O problema é que esse metabolismo, como é a civilização judaico-cristã, transforma a maioria delas, através da ação individual e coletiva do ser humano, em morte. Ou seja, em guerra, ou seja, na relação homem-mulher, ou seja, na destruição de espécies animais e vegetais. Na morte, já vai. Ora bem, se eu considero isso como base, diria, conceptual ou analítica, minha, sem qualquer pretensão de transformar isto em modelo, o que é que, como é que a espécie humana, que eu acabei de referir de uma forma muito sintética, pensou, interpretou, explicou e viveu a anarquia através de diferentes anarquismos. Isto é a primeira problemática, que é para perceber até que ponto a ação individual e coletiva dos diferentes anarquismos ainda está dentro dos mecanismos civilizatórios judaico-cristãos ou está noutra, está na criação de uma outra civilização. E, portanto, como já devem ter lido, através de muitos autores, alguns mais conhecidos que outros, mas eu poderia referir 3 ou 4, desde Kropotkin, Bakunin, Proudhon, Reclus, Max Stirner, bem, enfim, e outros que se seguiram. Se eu quiser passar da esfera do espaço-tempo de autores famosos para movimentos sociais, ou seja, uma ação coletiva balizada por reivindicações ou por tentativas históricas de superar o Estado e o capitalismo, ou seja, abolir o Estado e o capitalismo, e necessariamente, eu diria, enquanto modelo
no quadro da civilização judaico-cristã, evidentemente que o anarquismo sempre se pautou por uma distinção, por uma relação completamente diferente do socialismo, do comunismo, do fascismo, por aí fora. Só que esta maneira de ler a anarquia, esta maneira de interpretar a anarquia, esta maneira, eu diria, de viver, deu origem a diferentes interpretações, a diferentes escolhas, a diferentes vivências que se transformaram no anarconaturismo, no anarcossindicalismo, no anarcocomunismo, eu diria, no coletivismo comunista, se quiserem, e até, ultimamente, no municipalismo libertário ou até no anarcoprimitivismo, para não falar de outras concepções modulares também importantes. Ora bem, é bem evidente que, se quisermos falar de experiências radicais em ação individual e coletiva, em termos de contrastar com os outros modelos de superação da sociedade capitalista e do próprio Estado, que o anarquismo, no meu entender, os anarquismos são a personificação exata dessa hipótese histórica. O que é facto é que essas tentativas, quer na Comuna de Paris, 1871, quer na Revolução Russa, de 1917, quer na Revolução Espanhola, 36-39, quer ainda no maio de 68, ou ainda em outras experiências que, entretanto, mais pequeninas, mas também importantes, como a colónia de Sicília aqui no Brasil, e por aí fora, ou então os conselhos operários na Hungria em 56 e em outros países, são bem evidentes de uma distensão, de modelar do comunismo, do socialismo, do fascismo e por aí fora. Ou da social-democracia, se quiser. Agora, o problema é que, se é verdade que estas interpretações, que estas vivências, que estas possibilidades históricas de ação individual, sobretudo e coletiva, sobretudo através dos sindicatos, sobretudo através dos sindicatos, ela também foi, isto no caso pelos anarquismos, traduzidas em situações de cooperativas, em situações de socorro mútuo, em situações de bibliotecas, em situações de escolas, escolas como aqui também tiveram importância, sobretudo seguindo os princípios do Francisco Ferreira. O que é facto é que tudo isso deu, não há dúvida nenhuma, visibilidade aos diferentes anarquismos. A maioria destas iniciativas coletivas, de ação coletiva, sussurraram. Não vou agora neste momento explicar-vos porque é que isto sussurrou, mas sussurraram. Pronto. Quando ocorre a Revolução Russa de 1917, é bem evidente o que se passa aí, e é importante para os anarquismos, sobretudo aqueles anarquismos com maior visibilidade social, que é o anarcossindicalismo e o anarcocomunismo. É bem evidente que, com Marx ou sem Marx, com transição ou centralização para a extinção do Estado, o que é verdade é que muito das ações precedentes que tinham uma carga utópica bastante importante, que é a Revolução Social, que é o que os anarquistas queriam, de diferentes modos, estes anarquismos que eu vou focar aqui a seguir são de diferentes modos, o que é, diferentes conteúdos, se quisermos, o que é facto é que a Revolução Russa aparece como um farol possível, de possibilidade, e de realização. E sobretudo naquilo que se chama o modelo civilizatório judaico-cristão, que separa tudo, inclusive dos anarquismos, a teoria da prática. É bem evidente que isto tem uma importância, como vocês sabem, fundamental. Não basta escrever livros, não basta fazer teorias, na prática faz-se a Revolução. E a Revolução Russa era, efetivamente, algo com eficácia e eficiência. E isto é tanto mais importante que muitos anarquismos, ou muitos anarquistas, não são todos, sobretudo que militavam no anarcossindicalismo e no anarcocomunismo, foram eles que criaram os partidos comunistas por todo o mundo. Foi através da internacional. Bem, isto quer dizer
que o passar de um modelo para o outro foi extremamente fácil, porque ao fim e ao cabo não havia grande diferença em termos de pensar, de intervir e de agir relativamente à anarquia. Pronto, ali podia-se realizar e depois é bem evidente que os partidos comunistas foram tanto ou mais inimigos dos anarquistas, dos modelos, que foram os socialistas e as sociais-democracias. Na Rússia e na China e noutros países eram os primeiros a ser fuzilados. Aliás, como foram na Rússia. Os primeiros a ir para as prisões. Bem, deixamos a coisa por aí. O que é facto, por enquanto, por aí, no sentido do pensamento e ação dos anarquistas, da anarquia ser feito fundamentalmente por modelos diferentes, mas balizados por pressupostos da civilização judaico-cristã. Ora, quando vamos pensar o anarquismo na sua... Vamos lá, ele até já existia em Lavoisier, eventualmente já existia na sociedade grega, sem ser categorizado conceptualmente. Já pedi, mas nem me interessa agora, o que me interessa aqui. Nos diferentes modelos anarquistas, portanto, tem um que é importante, que foi menosprezado por os outros anarquistas, que é o anarconaturismo. Porque o anarconaturismo era, em certa medida, ele era o que colidia mais com a civilização judaico-cristã. A visibilidade do corpo da mulher, a nudez, e o homem também a mesma coisa, não é coisa fácil no século XIX. Fazer um nudismo não é coisa fácil. E sobretudo, não é só entre fascistas, socialistas, entre anarquistas. Ora, é bem evidente que esse é um movimento, é um modelo que privilegia o quê? A relação de pulsões de vida e não pulsões de morte com a natureza. Com a natureza. Os outros modelos, por exemplo, o que é mais importante, e foi, que é o anarcossindicalismo. Aí temos logo presente a luta de classes, com o pressuposto. Quer dizer, a extensão do capitalismo, o fim da exploração, o fim do Estado, tudo muito bem. Mas o princípio industrialista que está por trás, do progresso e da razão que está por trás. Quer dizer, os operários é que dominam, fazem a produção, ou melhor, concebem a produção à sua medida, à sua imagem, não há parasitas, não há tudo muito bem. Mas pergunta-se qual é o tipo de matérias-primas que são usadas para a produção em geral, a riqueza em geral. Se não era o cimento e o ferro e o vidro, se não era o petróleo, se não era a madeira e o linho. Então, deixo isto em aberto. O que é facto é que é uma concepção de progresso e da razão, mas também, eu diria, industrialista. Mas também balizada por o processo de urbanização e de urbanização das sociedades. Era um contínuo lógico isso, sem patrões e sem Estado. Se quisermos ir para o anarcocomunismo, ou coletivismo comunista, se quisermos, que teve a sua expressão maior em Espanha, em 36, 39, também é facto. Também aqui temos a funcionar um modelo económico e social balizado pela autogestão, vamos ver, pela uma organização com princípios autogestionários, eu diria fundamentalmente por cooperativas. O que é facto é que isto obedece também muito, tem uma lógica estreita com o anarcossindicalismo. Se não vejamos, não existiria a revolução social em Espanha se não existisse a CNT. A CNT era anarcossindicalista. Bem, e digamos que há um outro anarquismo, que é o anarco-individualismo, que é mais uma vez uma interpretação, uma explicação, uma vivência da anarquia. Sobretudo tendo presente um autor, que é o Max Stirner, mas também o Emile Armand e outros, João Serriner. É evidente que esta é uma postura, em certa medida, anti-organizacional. É uma postura onde o indivíduo é o centro de causalidades e efeitos comportamentais, de liberdade e de criatividade. Ora nesse aspecto,
houve disputas sempre dos vários modelos e relativamente, sobretudo aos anarca-sindicalistas e aos anarco-comunistas, o anarcosindicalismo era o mais ostracizado, o mais, quer dizer, mas também era um grupo de pessoas, não era muito importante. Mas este tipo de anarquismo também levava as coisas para o humor livre. Foi um tipo de anarquismo que mais fez para a prática do humor livre. Ora, os mais recentes, o municipalismo libertário e o anarcoprimitivismo, como sabe, o anarcoprimitivismo é uma leitura de que a relação do homem com a técnica e com a natureza é mortífera, é altamente negativa. Então, daqui se retira que se deveria quase fazer uma anti-história da técnica como modelação do comportamento humano. E, portanto, quase que se tinha que chegar às mediações de técnicas primitivas. Bem, o municipalismo libertário tenta, através do Moura-Belchino, tenta intervir no sentido de permitir uma leitura, uma vivência e uma interpretação, se quisermos, da anarquia com base numa espécie de deslocação da ação individual e coletiva do global para o local, para o microcosmos comportamental dos indivíduos, homens e mulheres, enquanto ação coletiva. E esfera decisória básica, esfera de decisão básica no local. Bem, evidentemente que estas experiências foram tentadas em alguns aspectos, foram tentadas em alguns lugares, em algumas vilas, sobretudo pequenas vilas, ressurgiu naquilo que é a necessidade da ação individual de alguns anarquismos, como anarquismo social. Portanto, hoje é tipicamente, não se chama municipalismo libertário, mas abstraem muitos ensinamentos do municipalismo libertário num conceito que é o anarquismo social e, portanto, tentam desenvolver esses aspectos. Diga-se de passagem que esse localismo do municipalismo libertário, de decisão, e de autonomia e de organização, engloba vários grupos sociais. Não é só a classe operária. Vários grupos sociais. Aqueles que habitam na cidade ou aqueles que habitam no município. Bem, e digamos que, eu até posso dizer que a leitura da anarquia, hoje, tendo presente as contingências de tecnologias de informação e de comunicação, está completamente submersa, eu diria, está completamente, eu diria, vivenciada para os diferentes seres humanos que, como população, atualmente compõem o planeta Terra. Evidentemente que aqueles que podem, que sabem ler, que sabem, que compreendem, que têm computador, têm internet e por aí fora. Em que sentido? Em que cada um per si assimila o autor BCD, a música YZ, e portanto, faz de si um microcosmos comportamental de difusão do anarquismo. Ou é mais terrorista, ou menos terrorista, enfim, é esta proliferação. E o balizar disto é o anti-Estado e é o anticapitalismo. E depois é o antimilitarismo e pode ser anti-prisões e por aí fora. Bem, ora bem, depois de fizer uma leitura muito curta, muito sintética, dos diferentes anarquismos que, no meu entendimento, foram mais importantes na interpretação, na explicação, na vivência da anarquia, tenho, e vou reafirmá-lo de uma forma veemente, uma das explicações, se não a maior, em termos de causalidades e efeitos, do fracasso de muitos anarquismos, são comportamentos judaico-cristãos, civilizatórios judaico-cristãos. Quer na relação homem-mulher, quer na relação pais-filhos, quer na relação de colega para colega. Esse aí,
em interação, ou em relação, ou em processo de sociabilidade e de socialização do amor, da liberdade, etc, etc. E eu digo isto, quer no espaço-tempo da fábrica, da organização BCD, quer na rua, no café, é isto. Comportamentos tipicamente judaico-cristãos. Porquê? Porque, pese embora uma leitura da anarquia, pese embora ter lido autor BCD, os modelos tinham isto. Tinham todos isto. Não havia nenhum que escapava. Eu é que tenho razão. Tu não tens razão. Eu é que sou revolucionário. Tu és reformista. Eu sou bem. Tu és o mal. Estas tipificações muito curtas, porque havia outras, se introduzisse aqui o elemento do poder. O poder a destruir, o poder a extinguir é no Estado, é nas prisões, é no capitalismo. Então, mas esse poder é exercido por pessoas, por militares, por ministros, por acionistas do capital, mas sobretudo pelos empresários, pelos gestores. Então, e a pessoa que obedece, ou que está embaixo na escala, e sobretudo a pessoa da relação pessoa a pessoa, eu diria, relação intrapessoal. Relação, digo bem, relação intrapessoal. A seguir, relação interpessoal. A seguir, relação intragrupal. A seguir, relação intergrupal. A seguir, relação intraorganização. Organizacional, relação interorganizacional. A seguir, relação interorganizacional. A seguir, relação intrasocietal. E a seguir, para finalizar, relação intersociedade, eu diria intersociedade a nível global. Bem, ora bem, isto era dizer que as pessoas, os anarquistas, não se aperceberam disso, ao pensar que eles eram a personificação do bem, da razão, da vida, da não-morte, que discutiam entre si, conflituavam entre si e, sobretudo, tinham ânsias de poder mesmo nas organizações onde estavam. Isso é que é o grande problema. E mais, tinham ânsias de poder na organização homem-mulher. Tinham ânsias de poder na relação pais-filho. Bem, e tudo isto realmente são contradições, são conflitos internos e externos da própria pessoa, que não sabe, desconhece, ignora o que é anarquia. E filtrou a anarquia por modelos que necessariamente não são a hipótese de superação dessa civilização. Isto é o meu entendimento. Posso estar equivocado, mas acho, efetivamente, que foram estas bases, estes equívocos comportamentais que levaram à destruição de ações coletivas que permitiam ou que tentavam chegar mais longe. E não se pode dizer que a culpa foi só do fascismo e do capitalismo, do socialismo e por aí fora e por aí fora. É uma maneira de resolver o problema. Passar por cima. E depois também há outra maneira. Porque os anarquismos hoje, sobretudo, não antes, porque eventualmente se estivesse a viver com os anarquistas, antes eu estava ao lado deles, não estava a viver, mas isso é impossível, isso é uma hipótese impossível. O que é facto é que hoje têm pouca visibilidade social em termos daquilo que viveram antes, ou que interpretaram antes da anarquia. E devia perguntar porquê. Era o mínimo. Perguntar porquê. E sabendo nós, e isto é um ponto-chave da minha fala, sabendo nós que aqueles que morreram antes, foram assassinados, foram triturados, nossos irmãos, vamos chamar assim, nossos companheiras, é bem evidente que eles não podem pensar, sentir e viver a anarquia hoje. Não podem. Sabendo nós. Mas o que é facto é que se a espécie humana tivesse uma capacidade de perceber a historicidade dos fenómenos que estou aqui a focar, sabia, bem, aqueles foram, não se chama traidores, por o comunismo não se vai lá, pelo socialismo não se vai lá, pelo fascismo não se vai lá, a emancipação social. E então o anarquismo, afinal, foram os vencidos de ontem, mas tem razão hoje.
Em certa medida devia ser assim, olha, vocês são os salvadores, vamos todos atrás de vocês. Aquilo que chamam os operários, ou proletariado, para não falar dos oprimidos e dos explorados. Sobretudo esses. Bem, ora bem, eles preferem encher, eventualmente, muitos as igrejas, porque isso é mais coordenável com a civilização judaico-cristã, de que, por exemplo, evoluir no sentido de uma ação coletiva dos modelos que têm a apresentar. Agora, estes equívocos, no meu entendimento, continuam a ocorrer. Porque, e aqui é que eu digo, agora vou à centralidade da fala, que anarquia, o título que o João da Mata me pediu, anarquia aqui e agora e para sempre. Ora, eu considero a anarquia como um caos auto-organizado, sem Deus e sem amos, e só poderá ser uma probabilidade não linear no espaço-tempo do universo ou do cosmos, como queiram. Bem, se assim é, a vivência, a interpretação, a explicação, sou eu, em termos interpessoais. Eu, em primeiro lugar. Sou eu que tenho a cognição e a emoção, tenho o meu físico, para interpretar, explicar e ver tudo isso. Mas se eu manifestamente, em termos históricos, percebi, tive a percepção, com os iguais semelhantes, viver um conjunto de equívocos, e foi por causa desses equívocos judaico-cristãos que estão onde estão, diga assim, então a anarquia aqui agora não precisa de modelo, em primeiro lugar. Não há nenhum modelo para a anarquia. Nenhum. Não há absolutamente nenhum. Se eu digo que é um caos auto-organizado, então quer dizer que a pessoa, vamos admitir, é um autogoverno generalizado em todos os espaços-tempos da sua vida. Mas, sobretudo, em termos de pulsões de vida que geram liberdade, criatividade, amor e amizade. Aí é que é o grande problema comportamental, em que a psique e a mente e o físico estão integrados, têm uma potência que nem precisa estar a dizer eu quero socialismo, quero comunismo, eu quero anarquia. Não precisa. Isto é um problema de desconstrução da civilização judaico-cristã, mas é uma desconstrução de mim, em primeiro lugar. Desconstrução de mim. É um problema de desconstrução que de toda a gente, se toda a gente quiser, ou de A, B, C, D, ou do grupo, enfim, é um problema meu. Quer dizer, é que eu não tenho aqui nenhum paradigma para apresentar, nem tenho nenhum modelo para vos apresentar como salvação da espécie humana. Não tenho. Agora, o que eu sei é que aqui e agora é possível, pelo menos para mim, através da minha cognição e emoção, e porque eu estou a mastigar as minhas palavras em vez de estar a comer pão ou a beber cervejinha, e portanto isto está-me a dar vida e não me está a dar morte. Sobretudo que me está a explicar, está-me a ensinar, estou a categorizar as palavras, mas as palavras estão-me a dar criatividade, liberdade, amor e amizade convosco. Ora, neste sentido, não é que as pessoas continuam a ler os autores clássicos, quer dizer, que estão muito ligados à própria anarquia, pronto, que interpretam a anarquia como bem julgam. Mas eu digo francamente, quer dizer, isto é a minha trajetória biológica social, mas não posso configurar em termos do meu pensamento, é aquilo que eu vivi até hoje, desde o ano 0 até o 70, eu, francamente, assisti a discussões entre os anarquistas, a expiações, a incriminações que são típicas ou são visíveis em qualquer lugar. Numa família, num partido. Portanto, eu
eu lhe disse, eu pensei, isto não dá. Ainda por cima, em dado momento, quiseram-me transformar no novo Malatesta, que seria o novo Malatesta aqui no Brasil, na Ibéria. Pronto. Ora, aí há qualquer coisa que está a correr mal, porque uma espécie de animais e vegetais, em termos de carinho, vamos a liberdade, amor e por aí fora, e ao mesmo tempo com as próprias pessoas, com aquilo que é considerado seres humanos. E mais, anarquia como civilização, para mim, mais uma vez, eu repito, como nova civilização, não é compatível com classes sociais, com negros, brancos, isso é tudo uma grande treta, quer dizer, são tudo dicotomias completamente, e com outra povo, comunidade, família, isto é tudo, quer dizer, são dicotomias da civilização judaico-cristã. Heterossexual, homossexual, quer dizer, isso é um absurdo de uma civilização. Eu pergunto, o que é heterossexual no meu metabolismo físico, mental e psíquico? O que é homossexual? Que história é essa? Quer dizer, mas as pessoas gastam rios de energia e de papel e de leis e de prisões e de porcaria por causa desses equívocos. Eu queria, nesse sentido, dizer que é muito difícil, não tenho dúvida nenhuma, porque isso é um problema exclusivamente meu, também não quero ser mais papista que o Papa, longe disso, é porque há algo nos anarquismos e sobretudo no anarquismo naturista, que eu até estava mais próximo, não tenho dúvida em dizer, mas recuso a dizer que o anarconaturismo é o bem e que os outros são mal. Não estou nessa. E, portanto, eu faço anarquia como modo de vida, para finalizar. Anarquia, para mim, é um modo, não é modelo, é um modo de vida, é uma maneira de estar no mundo. E porquê? Porque me dá muita tesão, chame-lhe o que quiser, porque me dá muita força física, mental e psíquica, e porque me dá uma grande probabilidade de olhar o João, ou o Bui, ou a Cássio, ou a Salete, ou a Lúcia, ou outra pessoa qualquer, de uma maneira, como é que é falar em português? Não de uma maneira dicotómica, pronto. Tentando representar um papel que, portanto, que me obriga a entrar numa camisa de 7 varas e depois só fazer o que a civilização judaico-cristã me diz para fazer. Tá? Pronto, eu não sei se isto, eu acho que era melhor existir depois uma interação para não ficar as coisas centradas em mim, mas, portanto, eu diria que isto é todo um processo relativamente a mim, e eu diria que isto, eu cheguei a esta concepção aí há 5, 6 anos, 7 anos. Pronto, e agora, desde que saí da loucura, ou do Hospital de Loucos, eu tenho aperfeiçoado. Isso é outra coisa, os loucos e os não loucos. Essa é outra, foi uma grande aprendizagem. Mas, pronto, eu diria também que há que contrastar os diferentes anarquismos, leituras e discussões, não digo o contrário. Portanto, agora não cair na armadilha que se corre, a que as coisas se esgotam, e mais, eu digo-vos que, em termos de contingências das tecnologias de informação e de comunicação, a anarquia como potência nunca teve tantas hipóteses como agora historicamente. Eu digo, anarquia nunca teve tantas hipóteses como agora. Só que as tecnologias de informação e comunicação implicam que as pessoas têm informação, conhecimento e energia humana internamente e têm que transformar informação, conhecimento e energia humana externamente. E se a transformam e se de um modo civilizatório judaico-cristão, quer dizer que há
uma disseminação fantástica, gigantesca, da informação, do conhecimento, tudo muito bem, que é anarquista, mas é judaico-cristão. E é que está o grande problema. É o grande problema está aqui. Porquê? Porque é que as tecnologias permitem uma potenciação da anarquia? Porquê? É fácil de perceber. Porque as estruturas hierárquicas são eliminadas. A autoridade hierárquica dita formal é extinta. A divisão de trabalho é extinto. O processo de decisão é extinto. O processo de liderança é extinto. Um menino ou uma menina que está em casa faz aquilo, mas faz como quer. Vem o pai ou a mãe armado em chique esperto, não faz, ficam cheios de medo, estão a articular-se com a pedofilia ou não sei o quê. Ora bem, agora, não basta que as tecnologias permitam maior visibilidade social da anarquia através de processos abstratos, analíticos ou simbólicos. Tudo bem. Não, isto é verdade. Agora, eu quero saber do conteúdo. Se esse conteúdo é pulsões de morte e não pulsões de vida, não há anarquia. Pronto. Eu acho que devo parar e que agora toda a gente deve falar, se puder, se quiser. Está bom? Quer que eu fale mais ainda? Sobre quê? Pergunta. Vamos lá, gente. Alguém tem alguma questão? Queria falar de Portugal? Quer falar de Portugal? Não. Eu quero saber o que é que eu penso de Portugal. Não, como está a política de Portugal? É um caos, como é aqui no Brasil e noutros países do mundo inteiro. Está numa situação negativa. Corrupção, dívida pública enormíssima, muito desemprego, processos, muitos processos agora em tribunal por corrupção, alguns ex-ministros, como o José Sócrates, já é conhecido, porque foi ex-primeiro-ministro, mas também está o Armando Vara, depois estão outros, quer dizer, o Macedo, que foi ministro da Administração Interna, que está a ser neste momento num processo de instituição. Portugal é um país bonito, tem um bom mar, tem sol. Mas a resistência a resistência. Na resistência, você, se for pela esquerda, tem o Bloco de Esquerda, o Partido Comunista, são os mais importantes, e o Partido Socialista também fica, o Partido Socialista, mas pronto, neste momento está aliado à esquerda. O governo é comandado pelo Partido Socialista e tem o Bloco de Esquerda num acordo parlamentar, não governamental, parlamentar. E o Partido Comunista também, e os Verdes. Mas os Verdes são do Partido Comunista, quer dizer, mas enfim, uma aliança que tem lá na CDU, Comissão Democrática Unitária. Agora, o que ocorre é que, como a dívida leva muito, mas bastante, do PIB, do Produto Interno Bruto, pagar todos os anos, e agora está um momento onde e os juros, quer dizer, não são muito altos, mas quer dizer, quase que se está a trabalhar só, entre aspas, quase que está só a produzir riqueza para se pagar a dívida. E isso dificulta depois a distribuição da riqueza, dificulta as políticas sociais, dificulta as políticas de educação, por parte do Estado, bastante. Porque não, quer dizer, bem, eles podem receber muitos impostos, até aumentar os impostos. Mas depois a redistribuição em reformas, em salários, é um bocado, torna-se difícil, tem que haver uma contenção, está bem? Agora diga-me, claro, não está igual à Alemanha. A Alemanha não tem tantos problemas com a dívida e tem taxas de crescimento superior, não é? Mas a Espanha também está em dificuldade, mas não está tão... Agora a Grécia está muito mal. Queria saber mais alguma coisa especificamente sobre Portugal, que eu não me tenha apercebido. Não, logicamente gostaria de saber qual é a resistência. Se você é um anarquista, A resistência, ouviu a minha fala relativamente aos anarquismos? Não. Bem, então, já estava aí, eu sei que você já estava aí.
Vou ler bem. Então, olha, o anarcossindicalismo foi muito forte. Agora não existe? Deixe-me primeiro falar. Foi muito forte entre 1919 e 1926. 1919, 1926. Tinha uma central sindical, que era a CGT, onde a maioria dos operários se identificavam, se integravam. E tinha um jornal diário que chamava A Batalha. E esse jornal, depois com a vinda do fascismo, mais ou menos, primeiro foram os militares e depois o Salazar, em 1926, foi fechado a seguir e depois, enfim, o Comitê Confederal da CGT foi obrigado a entrar na clandestinidade e a batalha só ressurge em 1974-75, depois da Revolução dos Cravos. A batalha atualmente ainda existe, publica um jornal de 2 em 2 meses ou 3 em 3 meses. Enfim, eu estive na redação desse jornal, fui diretor desse jornal quando o Emílio Santana morreu, mas enfim, claro, se forem falar no anarcossindicalismo, poderia ser esse o jornal A Batalha. Não há, extinguiu-se, não existe anarcossindicalismo em Portugal. Depois, a nível de... tentou-se em 1975 criar uma federação anarquista da região portuguesa, até aliás por pessoas, no caso o amigo João Freire e outros, não é? Que eram grupos a nível do país, eram compensadores e tentavam fazer aquilo que os espanhóis fizeram em 36, 39. Mas isso em 78 furou tudo justamente, mais uma vez, enfim, provocações, nem vou falar nisso. Só quero dizer que esse movimento, que era mais orgânico e tentava fazer a revolução tipicamente, eu diria, como modelo da Revolução Espanhola, se sobrou em 78, 79. Depois o que é que surgiu? Surgiram casas ocupadas, pelos jovens sobretudo, algumas livrarias foram criadas, 2 existem ainda atualmente, algumas bibliotecas, como a Boese, que era ali na Rua das Janelas Verdes, que maioritariamente era orientada por anarquistas. E depois há o Centro de Cultura em Almada, em Cacilhas, jovens que tomam conta daquilo. Depois há algumas páginas anarquistas, umas sediadas em Évora, outras em Lisboa, por aí fora. Eu não vou dizer que existe a Associação Cultural da Vida que pertence, ou que eu faço parte, mas isso é outra coisa. Pronto, que tem um arquivo, mas pronto, fazia parte da revista Utopia, mas isso começou em 95 e acabou, em papel, acabou em 2012. Bem, o que é que eu vou dizer? É isto que existe como resistência. Claro que existe às vezes em movimentos sociais, aparecem alguns anarquistas, às vezes, sobretudo vestidos de negro, e que, pronto, lutam contra a polícia, pronto, alguns são presos, outros depois são libertados, mas é pouco mais que isso. Não se vê, quer dizer, naquele país. Agora, é evidente que, mais uma vez, eu não sei o que é que está a passar de grupos, sobretudo em tecnologia de informação e comunicação. Você sabe que pode fazer muita coisa numa página web, ou no blog, pode fazer muita coisa. Agora, em termos de ação coletiva, visível, é que depois os mídias façam publicidade, não há muita coisa. Mas eu penso que há resistência, sobretudo dos jovens, não é? Eu acho que sim, dos jovens existe. Dos velhos duvido. Bem, está satisfeita? Bem? Diga. Como é que tu te chamas? Pedro. Você, tu como é que te chamas? Ana. Ana. Tu é Pedro. Sim. Eu não sou conhecedor da história do anarquismo, não pesquiso isso, mas eu tenho uma sensação, uma impressão de que recentemente tem virado moda pensar num anarquismo, o anarcocapitalismo, anarcocapitalismo. Sim. Enfim, movimentos de direita que, não sei se por vergonha de se dizerem de direita,
direita, ou de fazer uma recusa ao Estado, sem, no entanto, propor nenhum outro ente de razão para substituí-lo, e propõe o mercado, que seria algo natural. Enfim, como uma tecnologia, um mecanismo espontâneo da humanidade, em substituição ao Estado. E quando o senhor falou justamente do anarquismo, dos anarquismos que ficavam presos numa lógica técnico-produtivista, racionalista, se essa crítica de direita que está em voga hoje em dia não seria, enfim, uma crítica, não diria válida, porque a substituição de, sei lá, uma forma opressora de Estado por uma outra forma opressora que seria o mercado, mas sem ter esse elemento da racionalidade, né? Os autores recentes pensam o mercado como uma coisa natural, seria um anarquismo naturalista, não no sentido, mas... Já vai, eu fez-me dizer assim, a primeira coisa eu não falei aqui nenhuma vez em anarcocapitalismo. Não, mas é uma discussão. Está bem, mas o anarcocapitalismo está assediado nos Estados Unidos fundamentalmente. Um dos autores muito conhecido é o filho de David Friedman, e bem, por aí fora. Mas e outros, Rotard, como é que ele chama? Rotard é esse. Bem. Agora, Nozick, bem. Agora, a polémica, essa coisa do mercado, os anarcocapitalistas do mercado, e a estrutura de pensamento deles é judaico-cristã. A estrutura mental, psíquica e física dos anarcocapitalistas é judaico-cristã. Baseia-se na mesma civilização. Defendem os princípios da mesma civilização. Separa o bem do mal. Para eles o Estado é que é mau. O mercado é que é bom. Veja esta dicotomia. Já viu a dicotomia que eles queriam na sua conceptualização? Básica, se tiver dois conceitos fundamentais para analisar os anarcocapitalistas é este: Estado e mercado. O que é que eles dizem? Acabar com o Estado e potenciar o mercado. Não é isso? Não é isso? Bem, agora, você estava a falar dos anarcoprimitivistas. Foi o que eu falei. Falei dos anarcoprimitivistas, que é uma corrente que não é muito antiga, é recente. E é você chegou a ouvir falar do Onan Bomber, o que está preso? Nunca leu nada, só. Ele pôs uma bomba que era uma matemática, coisa. Portanto, ele tinha essa posição, que era preciso, parece fazer uma espécie de inverter a técnica, o sentido da técnica como controle da espécie humana, como meio de civilização da espécie humana, e voltar quase à idade primitiva. Quer dizer, vejam onde é que isto vai dar, quer dizer, quase voltar, quer dizer, eu não digo isto, que é um bocado, não digo a Grécia Antiga, mas o Egito, seja como for, o problema aqui, note, dentro, até eu poderia considerar essa gente já como esses homens e essas mulheres, já como elementos até do anarquismo embrionário. Sabe que os primeiros a arrebentar, não foi agora, os Zerzani e companhia e outros, agora o Akiveim, quer dizer, Akiveim ou o Zerzani, já nem sei qual é que foi o que escreveu, é o que está mais na base do anarcoprimitivismo. Neste momento estou em curto-circuito mental, mas o que é facto, se você quiser ver um problema da técnica, da sua visibilidade, de uma ação concreta, você tem que falar do ludismo. Ludismo, em 1811. Sabe o que é que fizeram os tecelões? Pois quebraram e de que maneira? Mas sabe o que é que lhes aconteceu? Muitos, não foram aí milhares, mas dezenas foram mortos e presos. No condado de York. Bem, isto quer dizer que o problema da técnica não é um problema exclusivamente de pensar a relação homem-natureza, que é importantíssima. O problema da técnica é algo que tem que ser pensado na mediação ou na interação
que o homem faz com as múltiplas ferramentas ao longo da história, as múltiplas técnicas. E agora, se quiserem, em termos, sobretudo, das tecnologias de informação e comunicação, é com técnicas mais sofisticadas, mas, por exemplo, tem técnicas ligadas à sociedade automóvel, à produção e extração de petróleo e outros produtos, à química, que são altamente poluidoras e que são altamente, eu diria, negativas para a própria sobrevivência da espécie humana. Ora bem, quer dizer, relacionado com a técnica, também está o problema do desemprego. Está a ver? Situação difícil. Cada vez que a técnica se desenvolve mais, neste momento histórico, e sobretudo, tendo presente a interação com as tecnologias de informação e comunicação, o desemprego é algo que afeta sobremaneira a espécie humana, no seu todo, e em países com maior visibilidade que outros. Porquê? Porque uma das grandes bases da civilização judaico-cristã, que ilumina, que permite viver as pessoas, sabe o quê? O trabalho. O trabalho. O trabalho dignifica. O trabalho prestigia. O trabalho dá poder. Portanto, é o trabalho, quer dizer, ilumina para a vida. Ora bem, esta relação da espécie humana com o trabalho está numa situação extremamente difícil. Está. E em termos, vamos admitir, em termos de equilíbrio psíquico, mental e físico. Ora, o que ocorre, aqueles que são anarco-primitivistas, é com base nestes pressupostos, vamos eliminar todas estas contradições, todos estes conflitos, e vamos voltar à nossa idade primitiva. Onde, por exemplo, a técnica e o progresso e a razão, sobretudo, da civilização judaico-cristã, não estão lá. Ou pelo menos têm que ser invertidos. Digamos que é a explicação plausível que eu lhe posso dar, ou que te posso dar, tem a função de... eu não vou entrar nessa controvérsia. Porquê? Mais uma vez, eu estou a fugir a 7 pés dessas dicotomias que arranjam. Técnica é boa, técnica é má, quer dizer, acho que é um falso problema, e é um problema da civilização judaico-cristã. É o que sabe mais, porque a técnica, ele teorizou, deu ciência àquilo que considera sobre a técnica. O que é de senso comum, por exemplo, não sabe nada, é um trabalhão, e por aí fora. São essas dicotomias que há que sair. É? Pronto, eu acho que a técnica, por exemplo, se ela for traduzida naquilo que é a pulsão de morte da civilização judaico-cristã, que é a guerra, bem, essa técnica é pulsões de morte mesmo, não é pulsões de vida, porque a anarquia, como disse, é pulsões de vida, não é pulsões de morte. Okay? Neste sentido, eu acho que as tecnologias de informação e de comunicação são uma potência da anarquia, não do anarquismo. São uma potência da anarquia. Porque as pessoas têm a possibilidade de serem um caos auto-organizado, sem Deus e sem ambos. E poderão ser uma probabilidade não linear no espaço-tempo do universo ou do cosmos, como queiram chamar. Isto, para mim, a desconstrução da civilização judaico-cristã é muito mais pacífica de realizar por esta via, por esta margem, por esta possibilidade interativa, homem-máquina, em termos de liberdade e criatividade. E por aí fora. Agora, vamos lá ver isto. Isto aqui é a passagem difícil. Porque se eu digo que é pulsões de vida, elas não podem ser simplesmente virtuais. E aí é esta interação entre o virtual e o real que é preciso realizar.
Quer dizer, eu estar em Lisboa aqui com o computador, ou, quer dizer, ou enviar mensagens, ou fazer uma conferência, uma palestra, uma fala, como queiram, uma concentração, é completamente diferente do que está aqui a passar. Completamente diferente. Agora, amar uma pessoa, amo-te querida, os teus lábios, os teus cabelos, eu tenho tantas saudades. É completamente diferente de estar, se eu fizesse a Flávia, se estivesse a fazer festinhas. Bem, portanto, a situação, a dificuldade que eu vejo é esta. Por um lado, está facilitada a socialização de informação do comportamento, sobretudo em termos cognitivos, emocionais e físicos. Por outro lado, ele é muito balizado por uma vida virtual, por uma vida, ou pulsões de vida virtuais. E há que passar das pulsões de vida, ou melhor, não há que passar, há que tornar interdependente e complementar, não é? Não há que fazer agora dicotomia também entre as pulsões de vida virtuais e as pulsões de vida reais. Isso não se pode também fazer, porque senão eu próprio estava aqui num equívoco. E nessa altura o que interessa é haver tecnologias eventualmente com aviões supersónicos em que não poluem nada, e faço uma viagem em Lisboa, de São Paulo a Lisboa, em meia hora. Não, quer dizer, as possibilidades do ser humano, para mim, eu estou a falar de mim. A anarquia para mim é um sonho, mas é uma coisa que me dá um gozo, que me dá uma força, vocês não podem imaginar. Eu sei que tenho limites nas pulsões de vida, mas tenho, sobretudo as pulsões de morte, qualquer dia atacam mais que as pulsões de vida. Eu sei que é inevitável. Mas, quando a pessoa se pode desconstruir e não ser obrigado a representar papéis judaico-cristãos em situações que é uma coisa. É preciso jogo de cintura, quer dizer, não faz, é indiferente, pronto, acabou, vai-se embora, e é assim que tem que fazer, não é? Vai a um funeral, não vai, agora não acha aquilo um absurdo, mas pronto, tem que se comportar. Está na rua, está num café, é a mesma coisa. Só que eu cada vez, a vida só para fim, e ainda há pessoas a fazer perguntas, eu já estou a monopolizar as palavras, a vida é demasiadamente bela para ser deixada, enfim, no asfalto da não-vida. Já basta, quer dizer, problemas de todo tipo, francamente, quer dizer. Enfim. Bem, porque o meu problema é que eu estou aqui, desculpa, João, tu podes agora, é que eu pus aquilo que eu estou a dizer agora, para os anarquistas, eles compreendem, mas não acham bem aquilo que eu estou aqui a dizer. Isto ainda está, eu peço desculpas se eu os ofendi, se eu estou a abusar da minha palavra. Digo. Eu queria voltar um pouco ao tema, né? Porque você falou um pouco de Portugal, e aqui no Brasil, você sabe, essa dicotomia, esses acirramentos estão muito, né? Hoje é um dia de uma manifestação da dita direita, e essa briga entre direita e esquerda, que é, acho que uma síntese dessa dicotomia que a gente vive, termina fomentando ou legitimando uma mesma lógica de brigas dentro do mesmo processo, que as duas se englobam, né? Quase que se complementam, em busca de um Estado melhor, seja mais forte ou menos forte, com mais leis em causa das ditas populações vulneráveis, por exemplo. Mas você falou uma coisa na sua fala que eu queria só que você desenvolvesse um pouco mais. Talvez a vivência da anarquia aqui agora seria eliminar essa dicotomia a partir da eliminação também do Estado em nós, né? Porque o Estado ou capital só existe a partir de práticas do cotidiano. Então, como é que você vê isso? Essa existência, a abolição do tribunal... Bem, eu vou-vos dizer o seguinte, que este processo de desconstrução, eu também, quando estava lá nos modelos anarquistas clássicos, eu gostava muito de brincar e de fazer festa. Quer dizer, às vezes havia conflitos e companhia, mas a coisa ia passar. Mas, pronto, eu era mais anarco-individualista, mais anarco-naturalista, mas eu dizia sempre, anarquia
é um mar, um grande mar. Os anarquismos são vários rios, vão dar ao mesmo mar, mas são paralelos. Nenhum se anula um ao outro e não é mais importante que o outro. Bem, isto era as conversas que eu tinha, mas já passou. Na história da trajetória biológica e social da minha vida, em um dado momento, entrei no antro da loucura. No hospício da loucura. E é uma situação limite que ia salvar o mundo. Bem, ora, e a normalização que eu tive foi uma normalização que eu me apercebi que havia imensas contradições no meu comportamento e no comportamento, eu louco, e no comportamento dos outros loucos. Embora eu percebesse tudo o que estava a passar, tinha memória de tudo. A partir daí disse, só posso subsistir se eu for indiferente a uma data de coisas desta sociedade. Já está. Indiferente é a minha posição. Vejo gente não, porque se eu vejo gente a morrer à minha frente, eu ainda faço alguma coisa. Mas se vejo gente a morrer ali na Hungria, ou na Grécia, ou na Macedónia, ou, digamos, no Iraque, ou não sei, espécie, deixa andar. Ora, se vejo um problema, o Partido Comunista é melhor, aquilo que... Agora falam muito comigo, antes falava muito, são corruptos, são isso. Indiferença absoluta. Não discuto nada. Estão perfeitamente marimbando se é de esquerda, se é de direita, se é magro, se é gordo, se é corrupto, se não é corrupto. Nada. E depois a minha sobrinha, eu disse, então se não diz, não quero... é impossível aquilo que o tio quer, que essa coisa, sem prisões, sem governo, como é que a gente, sem polícia, como é que se consegue viver? Bem, e eu já tinha, mas também não vou explicar, está aí vocês, então, discutam entre vocês é que têm esse problema do Estado, vocês é que têm esse problema do governo, vocês é que têm um problema do desemprego, vocês é que têm um problema dos corruptos e vocês é que têm um problema de votarem, não sou eu. Não tenho nada que explicar. Acabou. Mas é isso. Portanto, a minha posição é de indiferença daquilo que são os fundamentos da civilização judaico-cristã. E depois, por outro lado, eu não alinho. Quer dizer, não mato ninguém, nem coisa, não venho. Tenho que ter a jogo de cintura, saber, quer dizer, para não cair no jogo e para não ser maltratado, não é? E, portanto, quer dizer, ou seja, eu não discuto dicotomias, não participo nelas, porque isso, a mim, não me leva a lado nenhum. Não me permite potenciar as minhas pulsões de vida em termos de liberdade, criatividade, amor e amizade. Pronto, esses quatro elementos das pulsões de vida, para mim, são fundamentais. Para mim é uma falsa questão. Eu estou farto de ouvir falar de corruptos e há quantos anos eu já escrevi isso muito, que a porcaria da esquerda e da direita era tudo uma salada russa, se equivaliam uns aos outros. Bem, mas porquê é que não se equivalem? O modelo, querido, o modelo religioso e a fé. E os anarquistas também são religiosos e têm fé. É o modelo, isto é que é bom. Acaba os pobrezinhos, acaba isto, acaba aquilo. Pois, só que o exercício do poder e da governação não é isso. É governar o Estado. Não é governar alguém, é o Estado. E depois contar numa presa é a mesma coisa. Não há nada. No hospital é um hospital e por aí fora. Vai. Ora, João, eu, nesse sentido, eu peço desculpa mais uma vez, não estou nessa, estou noutra. Mas entristece-me, em Portugal eu vejo que é quase toda a gente, se não a totalidade, e sabe o que é que eles dizem a maioria das pessoas? E aliás, na minha família, é tudo a mesma merda. Mudam as moscas, mas a merda é a mesma. Mas ficam frustrados, o diabo, que dizem, ora que isto, e mesmo votando em partidos distintos, isso é que é engraçado. Só que alguns que não têm ido muito para o poder, como o caso do Partido Comunista e o Bloco de Esquerda,
Mas agora, como tem digamos, uma relação com o Parlamento, um acordo parlamentar, a coisa muda de figura. Qualquer dia, quando existir alguma votação, também, eventualmente vão ser penalizados. Mas lá, quer dizer, eu gostava que as tecnologias de informação e de comunicação, que a espécie humana, com isso, arrebentasse com essas moedas. Mas não consegue. Não consegue, por várias razões. Mas eu não sei qual é a taxa de popularidade, a percentagem de jovens aqui no Brasil que votam. Mas aqui o voto é obrigatório. Pronto, e aí há uma sanção quem não votar. Eles já estão com vontade de também aplicar isso lá em Portugal. Porque a taxa de abstenção é tão grande, chega a 40 e tal % de abstenção, que eles têm medo de perder a força da legitimidade. Gostava de legitimidade e a representatividade. Se, por exemplo, houvesse 90% de abstenção, eles iam dormir mal ou dizer que não tomavam conta do governo. Acho eu, não apanhavam. Isso eu estou aqui a especular um pouco, mas efetivamente não noto. Aquilo que se passa no Brasil, vocês estão a ver um fenómeno que eu já assisto desde que vim cá em 88, a primeira vez, depois em 92, todo um processo, mas efetivamente quando eu assisti, é uma coisa única, nem em país nenhum do mundo podia existir uma coisa desta. Quando foi o impeachment para o Collor, o presidente Collor, eu assistia a debates lá nas câmaras, do Senado, qual é a outra câmara? Para além do Senado, é do Congresso, mas aquela na televisão. Das coisas mais. Vocês falam-me em telenovela, falam-me em filmes. Aquilo é uma coisa que. E havia crença nas próprias pessoas, havia que eles têm jogado, quer dizer, aquilo era tudo, enfim, toda uma manipulação mediática. Mas seja como for, eu disse, isto não é possível lá em Portugal. Os tipos, problemas de corrupção, canalizam tudo para a instrução criminal, para o Ministério Público. Depois os advogados e os jornais de vez em quando vêm noticiar que são acusados disto e coisa, mas as pessoas não expõem as coisas publicamente, sobretudo os delatores ou os acusados. Bem, João, achas que eu respondi à tua pergunta ou o que é que eu acho? Eu não vou dizer o que é que tu deves fazer ou o que as pessoas devem fazer aqui no Brasil. Façam como é que quiser, que não tem. Eu vou dizer o que é que eu faço. Vamos rodar. Quem quer perguntar, falar? Olha, queridos amigos e amigas, eu já mastiguei muitas palavras. Portanto, mas isto é um bocado chato porque a fala está centralizada em mim. José Maria, você podia falar mais um pouco? Eu acho muito importante que você chama os anarquismos a se questionarem a partir da anarquia. Eu acho que esse principal da sua fala que eu acho muito importante, que se faz pouco. Mas em algum momento você comentou rapidamente das possibilidades nas tecnologias de informação e comunicação. Eu queria que você falasse um pouco mais disso, porque de fato os anarquismos nos seus modelos hoje não têm a mesma visibilidade que tinham no começo do século XX ou durante a Revolução Espanhola. Mas eu acho até que menos do que essas, para usar um termo seu, a treta, anarcocapitalismo, se fala um pouco mais de anarquismo do que se falava 10, 20 anos atrás. Mesmo dentro de alguns setores dessa esquerda, que às vezes não se diz abertamente anarquista, mas tenta retomar essa perda de legitimidade que você falou agora, que todo mundo diz, tudo a mesma merda, então, por que então não pensar de outro jeito? Então, como que você vê isso, essa relação entre o uso intensivo das tecnologias de comunicação e essa possibilidade próxima da anarquia hoje? Bem, vamos lá ver uma coisa. Não sei, qualquer um de vocês tem um irmãozinho, ou eventualmente uma irmãzinha, que deve ter 4 ou 5 anos, ou 6 anos. Bem, admitamos que não tem.
O que é facto é que o uso das tecnologias de informação e de comunicação de diferentes proveniências e de diferentes sofisticações interativas na relação do ser humano com a própria, tem aqui um fundamento, ou tem uma base aqui nuclear, que eu reputo de muito importante. O processo da aculturação dos meninos e das meninas, vamos admitir 6 anos, é fundamentalmente assumido pelas tecnologias de informação e de comunicação. Porquê? Porque elas, no seu seio, têm externamente às meninas informação, conhecimento e energia, que está catalogado em imagens, em signos e significados, ou está, digamos, estruturado, elaborado, que depois as meninas ou os meninos internamente transformam com signos e significados dessas mesmas tecnologias. Vamos chamar informação, conhecimento e energia. Ora, isto é um processo de aculturação desses meninos que é superior 50 vezes ao da mãe e do pai. Claro que a aculturação pela via de dar leite, quando mama, é pelo físico, é fundamental. E a mãe aí é altamente representativa. E o pai também o dá. Mas admitamos que há alguma aculturação com a fala, verbal, oral, sobretudo, e não pelo verbal escrito. Mas, quando a menina começa a aprender a ler, ou o menino, a ler sobretudo, e a falar já sabe antes, é bem evidente que, depois mais tarde a escrever, bem entendido, é evidente que a aculturação é durante muitas horas, não digo 24, não, porque tem que dormir e tem que comer e por aí tem que ir à escola eventualmente, mas uma parte substancial está ali. Bem, primeira questão, socialização da informação, do conhecimento e da energia humana passa pela interação entre os seres humanos dessa idade e as próprias tecnologias. Podem ser várias. Pode ser o computador, pode ser o celular, pode ser o iPad, não importa. Bem. Depois, há outra coisa. A aculturação desenvolve um processo de tal forma, eu diria, balizado pelo mundo virtual, a informação, conhecimento e energia, que a cognição e a emoção, sobretudo, dessa menina, ou desse menino, ou dessa menina, é balizado por uma capacidade inaudita de descodificação e codificação da informação e da energia e do conhecimento humano para essas mesmas pessoas. Ora, isto passa 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20. Vamos chegar até aos 20. E que é a entrada na universidade. O que é facto é que tudo isto, em termos de competências cognitivas, emocionais e energéticas, bem entendido, dá à pessoa probabilidades inauditas de comunicação, de relação, de socializar a sua informação, o seu conhecimento e a sua energia. Só que este processo é feito de tal maneira que quando chega à escola secundária, ou primária, ou universidade, tem em frente um professor ou uma professora na sala de aula que diz que vai formá-la e educá-la. Ou que vai formá-lo e educá-lo. Mas isto, quer pela vida da família, quer a escola, na primária, secundária, ou universidade, é a base da aculturação clássica. Foi a base da aculturação clássica. Ora, quando eu falo aculturação, é preciso ter em jogo. É aqui que está o cerne, na essência da civilização judaico-cristã. Ainda não estou a falar de produtos analíticos ou simbólicos que se vendem no mercado. Estou a dizer que a aculturação é a base da civilização judaico-cristã em termos de valores, ética, moral, se quiserem. Bem, ora, aqui o problema é que a vida cotidiana deste menino ou desta menina é um espaço-tempo passível de visualizar em que das 24 horas
o espaço-tempo das tecnologias de informação e comunicação estão presentes. Até em dormir, muitas vezes. Até em dormir. Antes havia o relógio, agora já tem outras maneiras de acordar. Enfim, o que é facto? Agora, se a menina ou o menino, depois dos 20 anos, ou passado pouco tempo, ainda trabalha ou vai trabalhar, então ele entra no mundo do trabalho virtual. Ele ou ela. Portanto, isso quer dizer que no trabalho, nos transportes, na família, na universidade, na escola, quer dizer, o efeito interativo, o efeito estruturante das tecnologias de informação e comunicação são muito importantes. Isso quer dizer que a menina ou o menino, com a idade adulta, tem a possibilidade de socializar o seu conhecimento, a sua informação, a sua energia, como nunca o pode fazer. Agora, vamos lá ver o que é que tudo isso resulta. Em que resulta como? Para a anarquia ou os anarquismos, não é? Todo este processo parte muito pelo aquilo que chama a individualidade de pessoa. Menina ou menino? Ele está só. Ela está só. Quer dizer, quando eu digo que a anarquia é um caos auto-organizado, sem Deus e sem ambos, quer dizer, nem a mãe e o pai estão a controlar. E quando ela está, eventualmente, noutra situação, ela está só, mas caoticamente, e não tem com comportamentos padronizados por estruturas, pela polícia, pela prisão, não importa o quê. Quer dizer, se trabalha na prisão, está preso, tudo bem. Se vai passear e é, digamos, uma pessoa que eventualmente é turista ou não, especialista no turismo, vai contribuir, isso é outra coisa. Mas se vai passear, vai passear porque bem quer. É dizer que a auto-organização é autonomia caótica. Quando diz auto-organização caótica, do indivíduo, porque ele está só, mas está com possibilidade, capacidade de codificação e de descodificação de linguagens, TICs, no caso informação, conhecimento e energia, e essa capacidade tem muito a ver com a sua cognição, a sua emoção e a sua energia. Ora bem? E digamos que ele não age em representação da família, ou ela, em representação do governo, em representação da empresa, em representação de qualquer estrutura formal. Não é? Mas isto é no sentido de que eu não estou a ver as pessoas aqui, eu aqui, por exemplo, eu não estou a trabalhar numa estrutura formal onde existe uma organização, uma autoridade hierárquica, e há uma decisão que começa no João e nunca acaba noutra pessoa. Bem, não estou a falar nesse sentido. Agora, o que é facto é que este lado, quando eu falei codificação, quando eu falei descodificação de linguagens das TICs, eu também diria que tem que ver com uma possibilidade de ser atempado e adequado, essa socialização da informação, do conhecimento e da energia humana, e tem que ver também com outra coisa, com uma grande margem de liberdade, ou a liberdade e a criatividade da própria pessoa, e com a espontaneidade e com a informalidade. Isto, efetivamente, está muito próximo, está em identidade com aquilo que eu considero anarquia. Agora, digo, se tudo isto é expresso em pressupostos judaico-cristãos, não vai dar. No meu entendimento, é uma informação, é um conhecimento de energia que está pautada pela dicotomia e, portanto, pelas expulsões de morte. E as expulsões de morte, sobretudo, da pessoa. Menino ou menina. Não. Veja bem, a pedofilia. É possível pelas tecnologias de informação e comunicação. A pedofilia é o exemplo mais característico das expulsões de morte.
Não, portanto, pelo facto das tecnologias de informação e de comunicação permitirem aquilo que eu disse, que a anarquia se potencie, também é verdade que pode permitir o contrário. Por isso é que eu digo, que é isso? Tecnologias boas, é o bem? A tecnologia é o... Não, nada disso. Agora, admitamos, e com isto vão acabar, as tecnologias permitem, eu dou mais hipóteses àquilo que eu concebo, uma nova civilização, porque digo bem, nova civilização, não me importa, para mim não me interessa estar a falar no sistema. Posso estar equivocado, pode ser louco, posso estar a cometer um erro, é assim que me interessa. Porque tem lógica, a minha vida tem lógica com isto. E então, se o comportamento de um ser humano, seja ele em que situação for balizado pela espontaneidade, pela informalidade, pelo amor e amizade, pela liberdade e criatividade, está lá, está a cair lá dentro, não tenho dúvidas nenhumas. Não tenho dúvida. Agora, se for aquilo que chama a outra hipótese, então isso é a perpetuação daquilo que nós estamos a viver, onde as pulsões de morte são mais fortes. As pulsões de morte são muito mais importantes que as pulsões de vida. Como é que o rei dessa espécie humana é capaz ainda de viver tranquilo com a guerra, com a morte, com os estropiamentos que existem? Como é que é possível? Quer dizer que esta espécie humana não tem sensibilidade nenhuma. Olha para a espécie que é... Aliás, é a mesma coisa que faz aos porcos e aos frangos e outra coisa. Mas nem interessa. Mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Que não há tirando. Depois vem com direitos humanos, vem com isto, vem com aquilo outro. Quer dizer, francamente. A espécie humana devia ter vergonha. Eu falo de espécie humana. Não falo de povo português ou povo brasileiro. A espécie humana devia ter a vergonha de existir no planeta Terra. Já que eu digo. Quer dizer, é uma tragédia. Para mim, e isso faz-me chorar. Estou quase a chorar. Faz-me... Enfim. Vamos falar de outra coisa. Vai. Permitem que eu fume um cigarrinho? Venha poluir o espaço. Isto é pulsão de morte. Isto é pulsão de morte. Vai. Excuse me. Excuse me. Está sempre. Tá. Bem, pode haver outro tipo de perguntas, não sei. Uma coisa que está me passando pela cabeça, posso estar completamente enganado, eu acompanho durante um tempo as palestras do Boaventura Souza, que ele fala dessa questão das epistemologias do Sul. E ele sempre se diz muito ateu. E aí eu fico pensando que essa coisa de bem ou mal, esse caso do cristão, embora ele diga que não está lá, eu posso estar enganado, mas me parece que está exatamente por essa conta de mudar a etimologia do Sul. Dizer isso também é fazer um contraponto com o bem e o mal. Eu pensei assim, como você enxerga a possibilidade de a gente identificar o que há em cada um de nós e nas nossas práticas sociais? Os portugueses. Acho até que é que é o sul, né? Os portugueses chegaram aqui, que vocês sabem, não vale a pena, 1500 colonizaram, fizeram um genocídio das populações e sobretudo trouxeram aquilo que chamam os jesuítas. E evangelizaram o povo brasileiro, os índios sobretudo. E quando digo cristianizar, evangelizaram, cristianizaram. Eu posso dizer logo a seguir civilização judaico-cristã. Bem, ora, ocorre
ocorre que, no meu entendimento, ou os povos do Sul fazem uma expiação histórica dos seus procedimentos, das suas, como povos, como pátrias, como impérios, e fazem muitas vezes, mas justamente nunca se desculpabilizaram como civilização judaico-cristã. Nunca. Porque aqui também são judaico-cristãos e não querem essa desculpa. Não serve. Bem, o Boaventura Sousa Santos, já que você esteve a falar nele, pronto, é um sociólogo muito importante, quer dizer, até muito conhecido aqui no Brasil, mas ele está dentro deste pensamento. Ele está na... Até ele disse ateu, isso é tudo treta. Enfim, pronto, se ele diz ateu, tudo bem, ainda bem que ele se diz ateu, quer dizer, não há problema. Agora, ele, por exemplo, relativamente à sociedade do mundo, ele está do lado da esquerda. Do lado da esquerda, pronto, é a sua posição, muito bem. Isso é muito bem conhecido de Fernando Henrique Cardoso e de Lulinha da Silva. Bem, agora, ele defende uma posição em que se deve desenvolver, portanto, uma postura cívica ou social pós-colonialista. Onde aí os povos do mundo inteiro, sobretudo os povos do Sul, devem ter uma posição muito mais desenvolvida. Mas sobretudo a África, sobretudo a América Latina, por aí fora, tudo muito bem. Mas, pronto, acha que a emancipação se faz muito por essa via, emancipação social. Mas ele não deixa de ser um defensor dos modelos que eu estive aqui a contrastar com os modelos anarquistas. Ele está dentro dos parâmetros do modelo socialista. Pronto. E se formos a ver a história do modelo socialista, é uma história muito triste. A história do modelo comunista é mais triste. Assim como o modelo fascista é mais triste. Eu diria trágica, não é triste, é trágica. Mas o modelo socialista, embora tenha assassinado menos gente e posto menos gente na prisão, não deixa de ter feito isso. Isso aí é uma evidência. Agora, eu não vou optar por essas concessões, porque neste momento cheguei a um ponto da minha vida, pode parecer presunção, pode parecer isso. Esta coisa de eu analisar modelo científico BCD, estou-me perfeitamente marimbando. Já passei por citar autores BCD. Pronto, eu não. Quer dizer, eu falei do Boaventura Sousa Santos porque até conheço e porque li algumas coisas dele, mas já deixei de fazer. Já não faço. E não faço o quê? Porque não preciso. A pergunta tem mais a ver com as práticas sociais. Eu tive uma discussão uma vez com esse homem sobre o sindicalismo, em que ele ficou raivoso, depois, quer dizer, puxa pela sua sapiência, porque a minha tese é que os sindicalismos eram, em alguns países, eram correia de transmissão dos partidos comunistas e noutros tinham uma função de instrumentalidade ou de instrumentalização dos desígnios do próprio capitalismo, no quadro da racionalidade instrumental do capitalismo. Não pode haver trabalho assalariado sem capital e vice-versa, e portanto, como os sindicatos eram fábricas de gestão social, eu já na altura escrevi, mas no sentido de submissão aos desígnios instrumentais do próprio capitalismo. Bem, e ele defendia mais ou menos de um sindicalismo que não era isso, quer dizer, que era mais ou menos aquilo que se passava em Espanha, em certo sindicalismo mais livre, ou até o sindicalismo da UGT em Portugal, que ele ia fazer uma aliança que podia se caminhar no sentido da mudança social e da diminuição das desigualdades sociais. Bem, francamente, isto vale aquilo que vale, mas a sociologia
Enfim, pronto. Agora, eu fiz uma comunicação, e foi já em 85, 86, já não lembro, nestes termos, porque eu tinha vivido o sindicalismo, tinha uma postura de coisa, citava até autores, na altura citava até autores, mas pronto, tipo, ficava completamente revoltado, porque não era assim. Pronto, como digo, movimentos sociais. É evidente que, se formos a ver movimentos sociais ou a ação nestes termos, ele estava um pouco numa situação anómala, ou pelo menos de falta de informação. Se são os movimentos sociais criados pela globalização, em que a globalização, através das tecnologias de informação, permitiu aquilo que eu posso dizer uma padronização espaço-temporal de um comportamento de uma ação coletiva, ou contra a destruição da natureza, ou contra a guerra, enfim, ou contra a miséria, coisas que têm existido na Europa. É evidente que ele não descobriu o pólvora seca, quer dizer, isso são movimentos sociais que emergem com alguma acuidade e que tiveram a razão de ser, mas eu pergunto, onde é que estão os movimentos sociais agora em 2016? Esses. Onde é que eles estão? Veja, isto é tão trágico, a nível daquilo que se chama uma ação pela emancipação social. Como é que não se consegue produzir movimentos sociais na Europa face àquela tragédia que são os refugiados, os imigrantes na Europa? Como é que não há movimentos sociais agora, relativamente a este aspecto?